Então, hoje, quarta-feira de cinzas, baseado no livrinho Meditações para a Quaresma de São Tomás de Aquino, queria fazer uma partilha, um pequeno trecho onde diz assim: Quarta-feira de cinzas, o tema é a morte. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Se por alguma transgressão um homem é privado de algum benefício que lhe havia sido concedido, o fato de ele perder tal benefício é a punição por seu pecado. Ora, em sua primeira criação, o homem foi dotado com tal benefício que, enquanto seu espírito permanecesse subjugado a Deus, as partes mais baixas de sua alma permaneceriam subjugadas à razão, e o corpo à alma. Mas, porque pelo pecado o espírito do homem se afastou de sua subjeção a Deus, e seguiu-se que para as partes mais baixas de sua alma deixaram de estar totalmente subjugadas à razão. Disso se seguiu tamanha rebelião das inclinações corporais contra a razão, que o corpo não era mais totalmente subjugado à alma. Por isso, seguiram-se a morte e todos os defeitos do corpo, pois a vida e a integridade do corpo estão unidos, e depende disso, de que o corpo esteja totalmente subjugado à alma. Como algo que pode ser aperfeiçoado se subjuga àquilo que o aperfeiçoa. Portanto, o que acontece, consequentemente, é que surgem coisas como a morte, a doença e todos os outros defeitos corporais, pois tais infortúnios estão unidos à incompleta subjunção do corpo à alma. A alma racional é por natureza imortal. Portanto, a morte não é algo natural para o homem, uma vez que o homem possui uma alma. Ela é natural para seu corpo, porque o corpo, já que é formado por coisas que na natureza são contrárias entre si, é necessariamente passível de corrupção. É nesse sentido que a morte é natural para o corpo. Mas Deus, que criou o homem, é todo-poderoso. Por isso, por um benefício que concedeu ao primeiro homem, ele removeu aquela necessidade de morrer que estava atrelada à matéria de que o homem era feito. Tal benefício foi contudo retirado através dos pecados de nossos primeiros pais. A morte, portanto, é natural se considerarmos a matéria de que o homem é feito, e é uma punição, uma vez que ocorre pela perda do privilégio pela qual o homem estava preservado de morrer. O pecado original e o pecado atual é removido por Cristo, isto é, aquele por quem são removidos também todos os defeitos do corpo. Ele também dará a vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito Santo que habita em vós, como diz lá na carta de Romanos 8:11. Mas, de acordo com a ordem empregada por uma sabedoria que é divina, é no tempo que o melhor convém que Cristo remove tanto um quanto o outro, isto é, tanto o pecado quanto os defeitos de nosso corpo em decorrência do pecado. Ora, é certo que, antes de chegarmos àquela glória de impassibilidade e imortalidade que começou em Cristo, e que por Cristo nos foi adquirida, nós devemos nos moldar segundo o padrão dos sofrimentos de Cristo, e, portanto, é certo que a suscetibilidade de Cristo ao sofrimento deve permanecer conosco, também por um tempo, como um meio de chegarmos à impassibilidade da glória pelo caminho que ele mesmo percorreu. Essa reflexão rápida que São Tomás de Aquino faz referente à quarta-feira de cinzas é para mostrar que nós fomos criados do pó. Quando Deus fez o homem, ele fez o homem da terra, e o homem não era para morrer, não era para o homem ter essa volta à terra, ao pó, né? Mas em decorrência do pecado, a nossa matéria, o nosso corpo, ele deixou de ser subjugado à alma, e quando o nosso corpo deixa de estar em função da alma, em função da eternidade, e passa
de uma certa maneira, o homem, a olhar por aquilo que é terreno, e nessas coisas do mundo terreno, onde há tanta contrariedade, tanta fraqueza, tanta coisa subjetiva, o ser humano se degradou. E por se degradar, o ser humano, ele de forma por livre e espontânea vontade, ele teve como consequência a morte e o pecado. Porque o salário do pecado, como está escrito na palavra de Deus, é a morte. Então, um dia todos nós iremos morrer. E todos nós voltaremos ao chão, à terra, ao pó. E no dia de hoje, onde sobre a nossa fronte é feita a cruz com as cinzas, é importante lembrarmos que iremos morrer. E que iremos e devemos sofrer. Que o caminho da salvação passa pela cruz, passa pela penitência, passa pela renúncia, passa pela dor, porque é o caminho que Jesus nos ensinou. Ele é o caminho. E o que Jesus fez? Ele sofreu. Ele foi flagelado, ele foi morto, mas ele ressuscitou e está vivo em nosso meio. Por isso que o caminho cristão, o itinerário cristão, tem como modelo o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é Cristo. E ser cristão é ser um novo Cristo. Ora, se Cristo sofreu, padeceu, nós também sofreremos, nós também padeceremos. Nós também seremos perseguidos, nós também seremos muitas vezes mal vistos, tentados, mas é necessário manter-se firme. É necessário, mais do que nunca, nos tempos como estamos vivendo, os últimos tempos, que são os tempos do Espírito Santo, né, após a subida de Cristo ao céu, e ele derramou o Espírito Santo sobre nós, devemos pedir a força para lutar, para permanecer firme, para que todo pecado nós possamos vencer. Dia após dia, renúncia após renúncia, não após não, dizendo a esse mundo viver a vontade de Deus, a palavra de Deus. Que assim seja. Amém.